Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para falar da independência da América Espanhola, o que levam as colônias espanholas na América a começarem o seu processo de independência e conseguirem finalmente a sua libertação frente à sua dominadora, a coroa espanhola. Vamos analisar isso aí. Quais são os antecedentes para esse processo? E o primeiro antecedente é literalmente uma crise econômica que a Espanha vai passar por conta da falta de receita aqui vinda da América. Ou seja, a colônia começa a entrar em decadência, principalmente porque grande parte da exploração econômica que a Espanha fazia na América derivava de mineração. E o minério, com o passar do tempo, começa a ficar mais raro. O ouro e a prata que eram tirados daqui começam a escassear. E a Espanha, já na segunda metade do século XVIII, vai sentindo essa crise. E aí o rei, na época lá atrás, um cara chamado Carlos III, vai tomar duas medidas. A primeira é literalmente, percebendo esse declínio da exploração colonial, ele vai tentar, primeiro, diversificar a produção na colônia, mas uma segunda medida muito importante é abrir gradualmente os portos coloniais. Aí você fala, professor, mas o que ele ganha com isso? O que a Espanha vai ganhar com isso? Isso só vai beneficiar a colônia. A colônia vai poder fazer gradualmente comércio com mais gente, não só a metrópole, mas qualquer produto para entrar aqui tinha que pagar taxa. Então a Espanha também arrecada com isso. Só que isso tem um movimento de contramão. Qual é a contramão? O cara que mora aqui, ele vai se sentir literalmente muito bem. Ele vai se sentir literalmente vivendo nesse momento com uma certa liberdade. Liberdade que ele não tinha até então. Resultado, esse cara vai começar a pensar em se separar. Ele sente o ar da liberdade. E aí você soma isso o momento que se vive na época, que é o momento do eclodir dos movimentos iluministas. As ideias iluministas que já vêm sendo propagadas desde o começo ali da primeira metade do século XVIII, na segunda metade já estão virando movimentos concretos, como por exemplo a independência dos Estados Unidos, como a Revolução Francesa. E aí, obviamente, essas questões chegam aqui na América e fortalecem esse imaginário de uma luta pela independência. Esses caras começam a achar que é plausível, que é possível fazer esse processo. E aí o próximo ponto que você tem que analisar é justamente um tumulto lá na França. A Revolução Francesa desanda, acaba terminando o poder na mão de um cara chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte vai ser coroado imperador e aí esse cara decide enfrentar seu grande inimigo, segundo ele, a Inglaterra. E aí esse cara vai decidir literalmente bloquear economicamente a Inglaterra para fazer com que a indústria francesa crescesse e afetar os cofres ingleses para enfraquecer a sua rival. Só tem um problema. Ele cria o bloqueio continental que, para dar certo, deveria ter sido acatado por todo mundo. E você teve um probleminha aí, um probleminha chamado Portugal, que não aceitou o bloqueio por conta de vínculos econômicos e dívidas que tinha com a Inglaterra e simplesmente ignora o bloqueio, a ponto do Napoleão ser obrigado a pensar em invadir Portugal. Ele até pensa em invadir Portugal e vai para cima de Portugal. Só que para chegar em Portugal ele tem que passar pela Espanha. O rei da Espanha tinha sido um dos primeiros, já não era mais o Carlos III, era o Fernando. E aí, o Fernando VII tinha sido um dos primeiros a fazer o acordo com Napoleão. A falar assim, ó, tamo junto, cara. Eu e você. Aqui, bloqueio continental, não faço comércio mais com ninguém. E nesse momento onde o Napoleão quer pegar Portugal, o Fernando VII ele vai falar assim, você pode passar, pode ir embora, pode cruzar meu terreno que você não vai ter resistência. Ninguém, nenhuma tropa espanhola vai atrapalhar a França. Só que no meio do caminho, quando as tropas francesas estavam no meio da Espanha, o Napoleão mudou de ideia. Mandou as tropas para Madrid e depois derrubou o Fernando VII. Isso é um dos autos de maior traição da história. Ele vai invadir a Espanha em vez de passar por ela como era o acordo e vai derrubar o rei espanhol. E aí ele vai colocar o irmão dele no poder, o Zé Bonaparte. E esse aqui, ó, o Zé Bonaparte, é o cara que agora vai mandar na Espanha. Só que você vai ter na Espanha um movimento de reação, que é a turma que não aceita o governo desse cara e vai criar um governo paralelo, vai estabelecer uma constituição na região sul da Espanha, Cádiz, que vai ganhar o nome de Constituição de Cádiz, que é uma constituição bem liberal e que determina que não vai seguir esse tal de Zé Bonaparte, que era visto como um usurpador do trono. E esse efeito dessa Constituição de Cádiz lá e de ter um cara que não é reconhecido no trono chega aqui na América. E aí na América o que vai acontecer é que vai eclodir uma briga que já vinha se aquecendo há um bom tempo, que era uma briga entre duas camadas sociais, em dois grupos sociais.
Os chamados chapetones, que eram literalmente os espanhóis que tinham poder político e que vinham para cá para administrar a área em nome da coroa. Esses caras eram suportados aqui, sustentados pela coroa, contra os chamados criollos. E os criollos eram os caras que literalmente eram filhos de espanhóis, mas nascidos aqui na América, ou seja, sangue puro espanhol, mas nascido na América. E caras que literalmente tinham poder político local, porque acabavam mandando nas suas vilas e cidades. Os cabildos eram os órgãos de poder local e eles dominavam esses cabildos. Eles tinham poder econômico, mas não podiam ter o poder político maior. Eles não podiam chegar nas altas esferas de poder, que era destinado só a chapetones. E esses caras se incomodavam muito com isso. E nesse momento eles vão contar com o apoio dos mestiços e dos nativos. Por que os mestiços e os nativos vão apoiar esse movimento? Porque os mestiços vão ouvir um discurso do crioulo que é muito bonito, que é assim: você tem sangue espanhol, eu também tenho sangue espanhol, a gente é igual. E para o nativo o papo é o seguinte: você nasceu na América, eu também nasci na América, então a gente é igual. E se o movimento é certo, escravização de nativo não vai mais acontecer. Não que essa proposta realmente tenha sido cumprida em todos os cantos, mas o discurso era bonito. E aí, com o apoio da grande massa e do outro lado os chapetones sem apoio da coroa, porque nesse momento não existe coroa, já que boa parte da população não reconhece o Zé Bonaparte como rei, você vai ter os movimentos de independência eclodindo aqui na América. A América Espanhola vai ferver e a gente vai começar a analisar parte a parte. E a primeira parte que a gente vai analisar é a região do México e da América Central. O tumulto no México começa já em 1810. Já tinha começado antes, algumas contestações políticas tinham sido abafadas, mas em 1810 um padre, o padre Hidalgo, ele vai criar um movimento que ficou conhecido como Grito de Dolores. Ele vai liderar mais de 30 mil nativos para um movimento de rebeldia buscando a independência do México, só que no meio desse processo, por conta de más colheitas e problemas climáticos, os índios estavam passando fome. E aí o padre Hidalgo, ele determinou que os saques à propriedade das pessoas ricas estavam liberados nesse momento. Então esses índios iam literalmente saquear a casa das pessoas mais ricas, e isso acabou fazendo com que o movimento perdesse apoio. Por quê? Porque esses saques levam a um certo desespero da camada mais rica, os crioulos vão abandonar esse movimento, e aí o padre Hidalgo fica sozinho com os nativos. Ele também defendia a devolução de terra para os nativos, numa espécie de reforma agrária que nunca foi muito bem abordada. A grande questão é que, sem apoio de quem tinha articulação política e das armas, esse movimento vai ser massacrado. O próprio Hidalgo vai acabar sendo morto com um grande massacre de nativos. E aí, meu amigo, literalmente, ele morre ali já em 11 e 2 anos depois, em 13, você vai ter o padre Morelos fazendo um movimento, só que agora o Morelos ele entendeu diferente. O Morelos ele olhou e falou assim: eu não vou ser tão radical na minha proposta. Ele propõe também uma independência, ele propõe que da independência nasça um governo com divisão dos poderes, bem aquela ideia de divisão de 3 poderes do Barão de Montesquieu, ou seja, vamos criar ali uma divisão de poderes para evitar um poder concentrado na mão de alguém. E ele garantia que ia ter respeito à propriedade privada, ou seja, esse negócio de reforma agrária não vai rolar, mas que ele iria derrubar qualquer medida que proibisse avanço de classe social. Por exemplo, os nativos não podiam exercer alguns cargos, isso ia ser derrubado. O governo dele teve tudo para dar certo. Qual foi o azar que ele deu? Ele deu um mega azar que no meio do processo dele, entre 13 e 15, o Napoleão caiu lá na Europa. E aí quem assumiu na Europa foi de novo o rei da Espanha, Fernando VII. E aí ele vai mandar um monte de tropa para cá, e aí com um rei lá, muita gente aqui abandona o movimento que volta a ser fiel a um rei que julgava ser legítimo. Resultado, o movimento fracassou, o Morelos acabou sendo executado em 1815. Tá aí, ó. Aí você vai ter um terceiro cara, um terceiro movimento que começa em 1821, liderado por um cara chamado Agustín de Iturbide. Esse cara aqui, ó, da imagenzinha aqui em cima de mim, tá vendo? Ó? Esse cara aqui, ó, opa, desse lado aqui, opa, desse lado aqui, não, ih, assim, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cara aí, ó, o Agustín de Iturbide, mais fácil rodar ele aqui, ó, esse bonitinho aqui, esse cara é o cara que vai liderar esse processo criando um plano chamado Plano de Iguala. O Plano de Iguala, ele literalmente vai falar o seguinte: o México vai ficar independente e vai adotar um governo católico oficialmente, liberal, ou seja, bem plano da burguesia, e aí a camada criou e acha isso lindo, o liberalismo econômico é essencial para crescer, e com garantias de igualdade social,
Por isso a ideia, e aí o nome, Plano de Iguala. Olha a ideia desse cara aí, ó. É o Plano de Iguala. Tudo bem? Esse cara garantia então tudo isso e vai conseguir a adesão dos crioulos, dos mestiços, dos nativos e faz o movimento acontecer. Só tem um problema. Depois de conseguir fazer o movimento acontecer, o Iturbide vai criar um governo centralista. Ele vai criar um governo concentrado nele. E ele vai decidir se nomear imperador. O Agostinho I. Ele vai falar que isso é uma herança dos astecas e que então ele tinha que ser um imperador. E aí ele vai acabar atraindo para si muita raiva dos crioulos que por achar que o império ia ser um problema, e aí é óbvio que vai ser um problema. Imagina você, um crioulo que quer participar do poder, você vai deixar que apareça um imperador, um cara que simplesmente vai determinar as regras, que vai falar assim, quem manda sou eu? Óbvio que nesse momento você tem um problema. E aí esse cara vai literalmente sofrer uma reação, vai ser reativa a figura dele aos crioulos e ele acaba sendo deposto. Ele foge, tenta voltar para o México para reorganizar o poder dele e aí ele vai ser executado em 1824. Ele inclusive buscou no Brasil apoio, porque o Dom Pedro I, era o imperador e ele se julgava um imperador também, então ele tentou buscar apoio de um outro monarca que entendia a posição dele. Tanto que o México foi o primeiro país a reconhecer o Brasil independente com o pedido de troca do reconhecimento de independência. Mas quando esse cara morre, lá no México vai ser criado uma constituição, literalmente em 1824 vai se criar uma constituição, e essa constituição vai estabelecer princípios federalistas e liberais, ou seja, os vários estados do México, que era um país na época enorme, porque pensa que nesse momento eles ainda não tinham perdido nem o Texas, nem o Novo México, nem a Califórnia para os Estados Unidos, então era um país gigantesco. Cada estado vai ter direito de criar suas próprias leis, contanto que essas leis locais não venham a ferir as leis maiores, as leis federais. E estabeleciam princípios liberais, como, por exemplo, liberdade comercial, princípio de garantia de propriedade, estabelecimento de um governo interferindo o mínimo possível na economia, o incentivo ao desenvolvimento econômico local. Tá aí, ó. Tudo bem? Beleza? Só teve um problema. No meio desse tumulto todo de independência do México, sabe quem foi a reboque, quem aproveitou o momento? As províncias da América Central. As Províncias Unidas da América Central. E aí eles vão aproveitar para tentar sair fora. E eles vão fazer isso em 1823. No meio desse tumulto todo do México, eles aproveitam e falam: opa, a gente está independente também. E aí, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras e o que seria Porto Rico na época, os caras tentam fazer o quê? Se separar. Só que aí o movimento vai fracassar. Essa ideia de províncias unidas não funciona porque os caras da Guatemala começam a tentar monopolizar e centrar o governo neles, oprimindo os demais lugares. E aí, Nicarágua, Costa Rica, os caras não vão aceitar isso. Honduras, e os caras vão simplesmente rachar. Você vai ter aí o fracionamento dos países da América Central e você vai ter a conclusão do projeto de independência da região, rachando a América Central em vários países menores em vez de um único país grandão. Tudo bem? Agora que você entendeu a América Central, você tem que entender também a América do Sul. E o papo da América do Sul se baseia literalmente na figura de dois caras. Que caras? Primeiro, o Simão Bolívar. Segundo, um cara chamado San Martín. Vamos lá analisar o primeiro, a campanha do Simão Bolívar. Simão Bolívar, um cara nascido na Venezuela, que tinha como projeto libertal, que se chamava na época de Gran Colômbia. Aqui, ó, a Gran Colômbia era a Venezuela, a Colômbia e o Equador. Esse cara tinha como projeto libertar essa região toda. Tudo bem? Problema sério, não é fácil fazer isso. Era uma área, principalmente por conta do Equador, que tinha muita presença do governo. E aí era muito difícil fazer o projeto dele acontecer. Só que o Bolívar era um cara que era um cara muito engajado. E numa primeira tentativa de uma primeira república, ele em 1810 decreta que a Venezuela está independente. E aí as tropas acabam sendo derrotadas por forças da coroa e ele foge. É o primeiro fracasso que ele coleciona. Você vai ter um segundo movimento, a Segunda República, quando esse cara em 1813 até 1814 vai tentar de novo fazer um movimento.
E aí ele tinha fugido para a Colômbia, tentou voltar e foi de novo derrotado. E aí ele fala: Meu, chega, quase foi morto. Ele se retirou e foi para o exílio durante um tempo na região do Caribe, onde ele escreveu um documento famoso em 1815, a Carta da Jamaica. E nessa Carta da Jamaica ele vai falar coisas do tipo: é mais fácil criar um projeto unitarista na América? Não, não é fácil. O mais fácil seria literalmente deixar cada região se resolver, mas isso enfraquece a gente. E aí ele fica muito desiludido com as tentativas dele e a falta de apoio dos vizinhos. E ele fala: é mais fácil semear no mar do que garantir a unidade americana. Só que essa carta de algum jeito chega na América e chega na Colômbia num outro momento, e aí os caras começam a se articular em cima da figura dele e vão falar assim: esse cara tá certo, a gente tem que se unir, o inimigo é o mesmo, é a coroa, vamos se unir para acabar com essa dominação. E aí, numa terceira tentativa, o negócio começa a dar certo. Porque ele aproveita esse apoio que ele vai ganhando, esse suporte, volta da América Central ali do Caribe para a Colômbia. Em 1819, decreta a Colômbia independente. E aí parte para Venezuela. Aqui, ó, o caminho verdinho é o caminho dele. E aí ele, ó, parte para Venezuela. Em 1821, decreta a Venezuela independente. E aí ele parte rumo ao Equador. Mas aí é muito, muito, muito difícil conseguir fazer isso acontecer no Equador. Então ele acabou saindo dali e indo ajudar num movimento com um cara chamado Sucre, que ele conhece no Peru, lá na Bolívia. Um movimento esse que foi terminado, inclusive, por esse Sucre. Tá? E ele vai e salva a Bolívia. E aí ele tem que voltar para terminar o projeto no Equador, que era a última parte, porque tinha muita gente da coroa ali. Aqui, ó, era o foco central das tropas realistas. Esses caras não queriam, a Espanha não queria perder essa região de jeito nenhum. Então ali você vai ter mais dor de cabeça. O projeto dele está sendo concluído, mas ele não conseguiria acabar esse projeto e libertar nem a Bolívia nem o Equador sem apoio de um outro cara. Um cara chamado José de San Martín. Esse cara aqui, ó, que sai da região da Argentina, esse general argentino, ele vai conseguir lutar num processo argentino em 1816. E aí ele liberta a Argentina no meio de todo esse tumulto. A Argentina já vinha decretando cabildo aberto desde 1811. E o plano dos caras na Argentina, dos crioulos argentinos, era criar um governo que unificasse Uruguai, Paraguai, Argentina e parte do Chile, no que eles chamavam de províncias do Rio da Prata, tá? Ou as províncias platinas. Essa era a ideia. E esse cara vai acabar aparecendo aqui, depois de alguns confrontos, e se tornar o grande general que vai levar o projeto da Argentina além. E aí ele vai primeiro, tá, sair da Argentina e ajudar no Chile, onde ele ajuda um cara chamado O'Higgins. E aí ele ajuda o Bernardo O'Higgins a decretar a independência do Chile. E ele precisa fazer isso, porque se ele não faz isso ele tem um sério problema. Tá? Ele também tinha tentado ajudar na Bolívia, porque o plano dele era entrar na Bolívia e depois passar pelo Paraguai, mas não deu muito certo, então ele voltou, aí ele foi para o Chile, do Chile ele sobe para ir ajudar lá no Peru, e aí ele ajuda no projeto de independência do Peru em 21. E aí quando o Bolívar vem descendo do Equador para o Peru, ele já estava lá na região, já tinha libertado, e aí o Bolívar pega, vai lá para a Bolívia e depois volta para o Equador, onde o próprio San Martín estava lutando pela independência, na região de Guayaquil. Em 1822, o San Martín e o Bolívar vão se encontrar depois de uma batalha. E eles fazem a chamada Conferência de Guayaquil. E aqui acontece um dos maiores mistérios da história, presta atenção. Eu queria ser uma mosquinha para saber o que esses caras discutiram. Porque conta a história que o San Martín e o Bolívar entraram numa sala, só os dois, e ninguém, nenhum membro das suas comitivas presentes, só os dois, e aí esses caras lá dentro, eles vão discutir o que vai acontecer com o processo de independência. E depois dessa discussão, eles decidem que ninguém sabe. O que a gente sabe é o que acontece depois. O San Martín sai dessa reunião, se retira da luta na região do Peru e do Equador, pede baixa do exército, volta para a Argentina, se retira de qualquer posição política e se exila lá na Europa. Ele vai embora. O San Martín se retira das lutas. Queria muito saber o que aconteceu. Ele se retirou das lutas e aí o que acontece?
O que acontece aqui é que você vai ter o Bolívar literalmente pregando daí para frente um movimento único que era manter a América Hispânica unida e integrada. Era o projeto dele, o projeto bolivarista era manter a unidade territorial. E ele vai marcar uma reunião no Panamá, daí o Congresso do Panamá, reunião marcada no Panamá porque era bem o meio da América, porque ele tentava inclusive abraçar nesse projeto unitário a América Central também e o México. E ele chama todo mundo lá em 1826 e o negócio já vai desandar, porque você vai ter uma série de líderes locais que vão para lá e vão discutir quanto a se ele é ou não um líder nato do movimento, se ele pode ter essa representatividade toda em todas as regiões, e mais do que isso, tá? Qual o projeto político deveria ser adotado se esse projeto unitário acontecesse? E aí o Bolívar, ele dá uma pisada na bola, mano. Porque quando perguntam para o Bolívar, ele vai falar o seguinte: olha, eu acredito na República, mas entendo que um projeto unitário que faça com que a América fique unida só pode acontecer de forma monárquica. E aí, quando ele fala isso, os caudilhos, que eram os líderes locais, eram aqueles grandes donos de terra, os crioulos que lideraram o processo de independência, que agora vão ganhar o nome de caudilhos, esses caras vão começar a olhar para ele e falar assim: ah, te pegamos, você quer ser o líder, você está falando de monarquia porque você quer virar rei, né, filha da mãe? E aí o movimento vai rachar, principalmente porque os caudilhos nesse momento tinham apoio dos Estados Unidos. Um apoio que os Estados Unidos fazia abertamente com um discurso de autodeterminação dos povos, falando assim: os povos só ficam unidos se eles quiserem ficar unidos. Se eles não quiserem ficar unidos, não tem por que forçar essa unidade. Esses caras vão ficar unidos se assim for o desejo deles. É muito bonito esse discurso, né? Depois, lá na frente, os Estados Unidos vai entrar numa guerra civil, a guerra de secessão, e aí ele vai falar: autodeterminação é o caramba, aqui ninguém se separa. Mas isso lá na frente, né? Aqui, como é no quintal dos outros, tudo bem. E é o que ele vai fazer. Ele vai apoiar esse movimento de autodeterminação, até porque os norte-americanos tinham acabado de lançar uma doutrina, a doutrina Monroe, a América para os americanos, e eles vão ajudar a minar o movimento unitário. Óbvio, o projeto americano futuro é dominar a América politicamente. Você não tem facilidade em dominar a América se você tiver um vizinho enorme que saia do México e vá até o sul da Argentina. Mesmo que fosse só a América do Sul. Você imagina a América do Sul com dois grandes países, o Brasil e o resto? Ia ser infernal para os Estados Unidos pensar em dominar a região. Ia ser virtualmente impossível. Tudo bem? Os regionalistas acabam vencendo essa disputa e a América Hispânica vai se fragmentar em diversos países menores. Aqui, ó, a fragmentação territorial. Foi aí que a América do Sul se fragmentou. Tudo bem? E aí vai rachar nesse movimento Venezuela, Colômbia, Equador. E aí vai rachar Chile, Argentina, Bolívia e Peru, que vão se separar porque antes era uma coisa só. E aí você tem, além deles, fora dessa questão ainda, que falar do Paraguai e do Uruguai, porque o décimo é o Brasil. Tá? O caso do Paraguai, em 1811, um general chamado Francia vai declarar a independência. Ele vai aproveitar o tumulto em toda a América Hispânica e aí ele vai pensar assim: eu sou o Paraguai, eu não tenho saída para o mar. A Argentina decretou cabildo aberto, a Espanha vai mandar tropas para lá. Esse é o momento que eu tenho para declarar a independência, porque a Espanha não vai cuidar de mim. Nesse momento a Espanha tem problemas maiores. Resultado, sabe o que acontece? A independência do Paraguai acontece sem grandes tumultos e esse Francia assume o governo como ditador perpétuo. Aliás, o Paraguai, até a Guerra do Paraguai, vai ter 3 governantes. Eram 3 ditadores. O Paraguai meio que se acostuma com esse projeto ditatorial no começo. Tudo bem? A Bolívia vai se separar do Peru e vai colocar o Sucre no poder, aquele general que foi para lá para terminar o processo de independência. A Bolívia ganhou esse nome por conta do grande libertador dela, o Simão Bolívar, e vai adotar um projeto de constituição meio que similar ao projeto que o Bolívar estava colocando na Venezuela e na Colômbia, na Gran Colômbia, antes deles se separarem, obviamente. A Bolívia se separa do Peru, aliás, ganha esse nome aí porque antes era chamado de Alto Peru e Baixo Peru. A Bolívia era o Baixo Peru, e aí mudou de nome. E o Uruguai só vai ficar independente numa guerra contra o Brasil, que é a Guerra da Cisplatina, onde o Uruguai aproveita todo esse apoio dos vizinhos da América Hispânica e vai se rebelar contra a dominação brasileira que acontecia desde a chegada do Dom João aqui, quando ele invadiu a região,
e aí vai se separar na Guerra da Cisplatina, criando um país novo, o Uruguai. Tudo bem? Tem um bônus ainda. Qual é o bônus? O bônus se chama Haiti. O Haiti, ele passa por um processo peculiar todo diferente. Porque o Haiti, primeiro, que não é uma colônia espanhola, então ele é um bônus, ele é uma colônia francesa. E o Haiti, ele literalmente vai passar por um processo chamado de dupla libertação e conclui a sua independência em 1804. Mas presta atenção numa coisa, dá uma olhadinha. O projeto do Haiti começa lá atrás. Durante a Revolução Francesa, teve uma fase que foi a fase do terror, a fase da primeira revolução, da primeira república mesmo, quando o rei foi morto durante a revolução. E aí os jacobinos assumem o poder. E aí é criada a primeira Constituição Republicana, a segunda dentro da Revolução Francesa, mas a primeira depois da morte do rei, que é criada pelos jacobinos. E ela determinava uma série de mudanças mais voltadas para o social. E uma delas era acabar com a escravidão nas colônias. Resultado, os negros do Haiti vão ficar sabendo desse movimento e vão criar um movimento do Haiti para se libertar. Esse movimento então já começa ali em 1793. Só que em 1795 o Robespierre cai, acaba a fase jacobina e tem uma volta no governo do diretório da turma mais conservadora, os girondinos. E eles vão fazer uma outra constituição em 1795 que vai retomar a escravidão nas colônias para agradar a elite conservadora do Haiti. E aí, meu amigo, os negros não vão aceitar isso e falar de jeito nenhum. E aí começa literalmente um movimento armado pela a sua independência. Esse movimento vai ser liderado por negros alforriados, um deles, o mais famoso, o Toussaint de Louverture, esse cara aqui, ó, fardado, todo o líder aqui, ó, todo vestido de general, de grande líder do projeto, e ele vai ser o líder e vai conseguir liderar batalhas e vai conseguir vitórias, até que em 1802, a França já na mão do Napoleão, hein? Ele vai ser enganado, porque ele vence várias batalhas e aí o Napoleão vai literalmente falar para ele que quer fazer acordos com ele, para esse negócio não ficar mal resolvido. E ele vai acabar sendo enganado, preso e vai acabar morrendo lá numa prisão na França. Só que um outro cara que estava lutando com ele no processo acaba assumindo o lugar dele, um cara chamado Dessalines. E esse Dessalines, em 1804, vai concluir o projeto. O projeto do Haiti, ele assusta tanto a Europa e o resto da América, porque durante o projeto, eles literalmente são chamados de dupla libertação esse projeto, porque eles acabam com a dominação francesa, então é a primeira libertação, mas eles acabam também com a dominação dos brancos sobre os negros. É a abolição de todos os negros ali. Só que os brancos que tentaram resistir foram mortos. Foi literalmente um massacre dos brancos no Haiti. E isso gerou um pânico, porque é um país independente que nasceu de um movimento de negros que, além de fazer a independência, se libertam. O haitianismo, que é esse projeto de uma república negra, não pode espalhar na América. Por isso que os Estados Unidos, que vai apoiar todas as independências com o papo da doutrina Monroe, não vai apoiar esse movimento. Por que não vai apoiar esse movimento? Mesmo depois do Haiti ali estar livre, independente, mesmo a doutrina Monroe sendo criada depois, os americanos vão olhar para esse país como uma aberração. Aliás, quase todo mundo vai ignorar a independência do Haiti, a ponto do Haiti literalmente não ser reconhecido por nenhuma grande nação e viver à margem econômica. E aí o Haiti vai mergulhar literalmente na mão de ditadores e crises civis. Isso sucessivamente. Tudo bem? Beleza? Espero que você tenha compreendido todo o projeto de independência da América Hispânica e do Haiti, que era uma colônia francesa, e espero ver vocês num outro momento. Espero ter sido claro. Um grande abraço. Até mais.